Boa noite para você que está nos assistindo hoje. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Que Jesus ele possa entrar no seu coração e fazer morada. E que esses louvores que foram cantados aqui possa fazer diferença na tua vida. O louvor que a gente vai começar é um louvor que diz que, independente de tudo que possa acontecer na nossa vida, é muito importante quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus e descansa nele. Dessa forma, vamos fazer uma oração. Jesus, nós estamos aqui, dispostos a entregar o nosso coração, dispostos a descansar em Ti, Pai. Por favor, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo se faça morada aqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Canta com a gente. Cobre-me com tuas mãos, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar, cante. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei? Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, cante. Minha alma está segura em Ti, sabes bem Que em Cristo firme está. que em Cristo firme está. Cante. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Mais uma vez. Se o trovão e o mar. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É maravilhoso quando a gente pode descansar no colo do Pai. É maravilhoso porque Jesus ele é tudo na nossa vida. Ele é melhor que qualquer coisa. Ele é melhor que dinheiro, Ele é melhor que riquezas. Ele é melhor que tudo. E é sobre isso que a gente vai cantar agora. Que Jesus é melhor que tudo. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens.
melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que Pode ser um rei, cante. pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que tudo. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Diga, 1000 vezes prefiro. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Que a cada dia você escolher Jesus como o seu primeiro. Seja ao acordar, que Ele seja o primeiro da sua vida. Amém? Louvado seja Deus, obrigado pelo louvor, muito inspirador. Nós vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Você está acompanhando essa série a respeito de quem é Jesus, do que Ele faz no livro de Hebreus. Jesus é melhor, maior, superior. E antes de abrirmos a palavra de Deus nessa noite de domingo, eu quero convidar você a fazer uma oração. Deus, nós estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta em nossa frente. Que o Senhor fale à nossa mente, ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você perdeu algumas das apresentações dos domingos anteriores, você pode encontrar no nosso canal, no canal da nossa igreja. Você também, se você mora aqui na região de Limeira, Mogi, é convidado a nos visitar. Nós estamos aqui no NASP, em Engenheiro Coelho, as portas abertas para receber você. Nessa noite nós vamos refletir a respeito da humanidade de Jesus. Jesus não é apenas o melhor rei, Jesus não é apenas a melhor revelação de Deus, Ele também foi o melhor ser humano que pisou nesse planeta. Num dos lançamentos mais esperados da cultura pop, o filme Batman vs Superman colocou frente a frente os dois ícones, as duas lendas. E num dos diálogos mais famosos, o homem-morcego, que é um ser humano, pergunta com uma voz cavernosa para o Superman, que é um kryptoniano: você sangra? E, sem esperar a resposta, ele avisa: vai sangrar. Quando esse trailer foi disponibilizado, liberado, a expectativa de ver um ser tão poderoso como o Superman, sofrendo como um ser humano normal, arrastou multidões às salas de cinema. Nós temos um fascínio por ver poderosos
superpoderosos, sofrendo como seres mortais, como seres humanos normais. E Hebreus fala da humanidade de Jesus de uma forma muito clara. Jesus é a pessoa divina que assumiu a humanidade, se tornou semelhante a nós, sofreu as pressões da tentação, sendo homem, foi crucificado, morreu, ressuscitou de maneira corpórea, ascendeu ao céu, subiu ao céu, entrou no santuário celestial e está ministrando ali como sacerdote desse santuário. Todas essas experiências que eu descrevi foram experiências reais, não metafóricas, não platônicas. Na encarnação, Jesus se tornou plenamente humano. Ele se tornou um ser humano de verdade, sem deixar de ser Deus. Ele se tornou o Deus que sangra, o Deus que sofre, o Deus que sente fome, cansaço, sede, tristeza. Foi uma experiência real, da mesma forma a sua ressurreição foi uma experiência real. A sua ascensão foi uma experiência real. E preste atenção, a sua entrada no santuário celestial, descrito em Hebreus, a partir do capítulo 8, também foi real. Não foi metáfora, não foi símbolo, não foi platonismo. Todas as etapas das ações de Jesus Cristo como nosso Salvador foram reais. Um Jesus humano morreu, um Jesus humano ressuscitou, foi tocado, comeu depois de ressuscitar. Ele foi visto subindo ao céu e é inaceitável imaginar que agora Jesus vai entrar numa alegoria lá no céu, numa história de faz de contas, num simbolismo no santuário que está no céu. Isso não faz sentido. Não é consistente com o relato bíblico, nem com a linguagem bíblica. Tem que ser real. É escrito numa linguagem realista. Jesus não fez de conta em nenhum aspecto. E o texto de hoje é Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz que Jesus tem simpatia por nós. Diz assim: porque não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu quero destacar duas palavras aqui. O verbo compadecer, Jesus se compadece, a palavra em grego é simpatel, daí vem simpatia. Ele é simpático. Ele sente o mesmo que você sente. Ele experimentou o que você experimenta. A outra palavra é a palavra semelhança. Meus irmãos, semelhante não é igual. Semelhante não é igual. Ele assumiu a natureza humana, semelhante à nossa, plenamente humano, mas o texto diz, sem pecado. E aqui está a diferença. Jesus não tinha uma propensão para o pecado que nós temos. Jesus é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, em Hebreus 7, 26. Então, a pergunta que nós estamos fazendo todos os domingos, quem é Jesus? Hoje eu quero acrescentar, quem é Jesus para você? A igreja depende dessa pergunta. A sua espiritualidade depende dessa pergunta. A sua ética depende dessa pergunta. A tua apreciação da arte, da cultura, o seu trabalho. E eu diria que a sua vida eterna depende dessa pergunta. Isso precisa ser respondido hoje, amanhã e até o fim da sua vida. Hebreus enfatiza que Jesus foi homem para identificá-lo conosco e para possibilitar a morte dele. Só é possível Jesus morrer na cruz porque ele se tornou humano. Então nós temos dois erros cristológicos. Lembrem-se, novamente, cristologia é a área da teologia que estuda quem é Jesus. A pergunta principal é, quem é Jesus? Os dois erros são dois extremos. Omitir ou negar a humanidade de Jesus, negar ou omitir que Jesus foi humano, plenamente humano, como alguns antigamente chamados docetistas, o docetismo tentaram fazer. E o outro extremo é omitir ou negar que Jesus é plenamente divino. A divindade de Jesus, como desde os primeiros séculos, o arianismo tentou fazer, e até hoje algumas pessoas tentam negar esse aspecto de quem Jesus é. Hoje, os erros cristológicos se concentram nesses dois polos. Existem outros, mas esses são os principais. Nem sempre há uma negação desse aspecto.
mas uma omissão. Veja, deixar de falar quem é Jesus pode ser um erro tão grave quanto falar o que Jesus não é. Deixar de falar o que ele é pode ser um erro tão grave quanto falar o que ele não é. Dar uma má impressão de Jesus. Algumas cristologias não negam abertamente aspecto humano ou divino de Jesus, elas simplesmente não falam daquilo e superenfatizam o outro aspecto oposto. Há uma tendência hoje de superenfatizar, por exemplo, a humanidade de Jesus. Então Jesus é imanente, ele nunca é transcendente, ele é sempre aquele que está aqui. Omitimos a sua transcendência, a sua divindade. Ele é sempre próximo, ele é aquele que é quase um amigo do seu bairro. Ele também é seu amigo, mas ele não é só isso. Por dar tanta ênfase nesse aspecto, algumas pessoas negam aspectos divinos de Jesus. Que ele é Deus, que se encarnou, nasceu de uma virgem. Que morreu e ressuscitou. Existem cristãos negando a ressurreição de Jesus. E apresentando Jesus apenas como um grande homem. Ao identificar Jesus com a humanidade, Hebreus não faz isso. O autor do livro de Hebreus não rebaixa Jesus, ele continua sendo santo, inculpável, imaculado, separado dos pecadores, separado não no aspecto de que ele não quer envolvimento nenhum com você e comigo, separado no aspecto de que ele está em outra estante, em outro nível. Ele não compactua conosco na natureza pecaminosa. Para criar a simpatia entre Jesus e nós não podemos negar esses aspectos divinos de Jesus. Porque Hebreus não nega a divindade de Jesus para fazer isso. Se você fala então de Jesus sempre como o amigão, o companheiro, o seu amigo da esquina, aquele que está com você para tudo que você decide fazer, aquele que assina embaixo tudo que você fala, todos os seus desejos, você nunca destaca o fato de que ele é santo, imaculado e separado dos pecadores. A sua cristologia é insuficiente. E você está a um passo de criar um ídolo e dar a esse ídolo o nome de Jesus. Você não precisa transformar a humanidade de Jesus numa total identificação com a nossa natureza para que ele tenha compaixão de nós. Em Jesus nós encontramos alguém simpático a nós, mas mantendo uma alta cristologia, um alto caráter, e não uma cristologia de baixo. Jesus não é apenas o nosso exemplo de humanidade, meus amigos. Ele não é apenas o nosso exemplo. Ele não veio apenas nos mostrar como viver, como amar, como servir. Ele veio para nos resgatar. Nós precisamos mais do que um exemplo. Nós precisamos de um Salvador. Não é apenas, olha, faça o que eu faço e vai dar tudo certo. Não, eu preciso morrer no seu lugar. Eu preciso substituir você e pagar a sua pena. Essa é a cristologia completa da Bíblia. Um problema que a igreja sempre enfrentou desde os primeiros dias foi o problema dos falsos mestres. E há falsos mestres hoje apresentando um personal Jesus. Esse é o título de uma música lá dos anos 80, de uma banda chamada Depeche Mode. Personal Jesus. E a letra dessa canção mostra um Jesus que está sempre lá. O que deve é. Ele apoia todas as suas decisões. Ele nunca repreende você, ele nunca julga as suas decisões. Bom, é um personal Jesus, não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus customizado, adaptado. Ele nunca faz você se sentir mal. Ele nunca chama a sua atenção. A ideia agradou tanto que a música foi regravada várias vezes, em vários estilos, por vários artistas, do country ao thrash metal. A cristologia mais popular de hoje é a do personal Jesus, é a do meu Cristo, minhas regras. Cada etnia precisa de um Jesus, cada sexo precisa de um Cristo, cada gênero precisa de um Cristo, cada época precisa de um Cristo, cada nacionalidade precisa de um Cristo diferente, cada classe social precisa de um Cristo diferente. Mas Hebreus 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Jesus se encarnou, teve infância, não relatada na Bíblia, mas ele teve infância. Curioso, parêntese. Jesus foi chamado de Senhor desde o ventre. Experiência humana não removeu o aspecto de senhorio de Jesus.
Isabel, mãe de João Batista, quando se encontrou com Maria, grávida de Jesus. Ambos reconheceram quem era Jesus. A Isabel, grávida de João Batista, e João Batista, no ventre, percebeu diante de quem ele estava. Aliás, João Batista, o texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus é chamado de Senhor no ventre. Maria é denominada a mãe do meu Senhor. Maria estava no início da gravidez, quando foi chamada assim por Isabel. Ela já é considerada mãe, e o que está no ventre dela já é considerado um filho. E mais do que um filho, é o meu Senhor. Diante dessas verdades, o que você, cristão, pensa sobre Jesus? Eu até acrescentaria o que você pensa sobre a vida intrauterina e temas relacionados a quem vive ainda no ventre. Percebe como a nossa crença sobre quem é Jesus tem implicações seríssimas? Eu quero ajudar você hoje a ligar os pontos. Você afirma que Jesus é o seu Senhor, mas isso não causa nenhuma implicação na sua existência, na sua vida. Você afirma que Jesus é o seu Senhor no final de semana, num culto como esse, mas amanhã, na segunda-feira de manhã, isso não tem nenhuma implicação na sua vida, nos seus negócios, nas suas decisões? Eu tenho uma crença quando estou lendo a Bíblia e outra crença quando estou na faculdade. Se a revelação de Deus, a palavra de Deus, é a sua lente, meu irmão e minha irmã, você verá toda a realidade a partir dessa lente. Você não terá duas opiniões. Você não terá um duplo pensamento. E existe, por exemplo, maneiras sutis de diminuir Jesus e negar a cristologia bíblica. Eu vou ilustrar uma. Recentemente eu tive que reescrever um artigo, corrigir um artigo, porque alguém não gostou da expressão que eu estava usando ao usar as datas, ao fazer referência a datas como antes de Cristo e depois de Cristo. Então a recomendação foi: use antes da Era Comum, AEC. E parece que isso está na moda agora. A explicação foi, para evitar referência ao nome de Cristo nos materiais pedagógicos, acadêmicos. Eu atendi, mas isso é autoilusão. Não tem como negar, Jesus é a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. Dividir a história em antes dele e depois dele não é nenhuma injustiça, pelo contrário, é reconhecer um fato inegável de que ele é o ser humano mais importante que já viveu aqui. Quem é Jesus, então, para você? Quando Jesus tentou explicar quem ele era e qual era a sua missão, lá em Lucas 24, ele não chamou os discípulos para um debate de opiniões. Ele não ficou, olha, vamos fazer aqui uma síntese entre o que é de fato e o que vocês pensam. Ele deu um estudo bíblico, Lucas 24, se você quiser ler depois. Ele abriu a Escritura e ele mostrou o que sobre ele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus explicou quem ele era por meio da Escritura, de onde nós tiramos a ideia de que nós podemos falar quem é Jesus, discutir sobre ele a partir da nossa própria cabeça, sem abrir a Bíblia. De onde veio a ideia de que é possível tornar Jesus uma síntese do que nós pensamos que ele deve ser? Questões sobre Jesus, meus amigos, não podem ser resolvidas num debate, num bate-papo subjetivo, com a Bíblia fechada. Questões sobre Jesus não podem ser resolvidas numa roda de conversa onde a opinião da Bíblia é só mais uma dentre diversas opiniões no mesmo nível. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. Ele faz o que a Bíblia diz que ele faz. Até ele seguiu essa regra. E ele não autorizou nenhum dos seus discípulos a fazer diferente. A resposta de Pedro à pergunta, quem os homens dizem que sou? Olha, Elias, João Batista, etc. E vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro foi certa porque foi revelada por Deus. Não foi opinião dele. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A única resposta certa, até hoje, é essa. Eu admiro muito C.S. Lewis, a cristologia que ele apresenta nos livros da série das Crônicas de Nárnia. Ele apresenta, por meio de metáforas, uma figura, uma ilustração muito interessante sobre Jesus. É interessante que quando as crianças, ali os irmãos Pevensey, quando eles ouvem que o rei
que ali na metáfora do Lewis é um leão, a figura de Aslan. Eles ouvem que o rei, o senhor dos bosques, é um leão. As crianças, os 3 irmãos, eles ficam ao mesmo tempo receosos, mas ansiosos por conhecê-lo. É uma mistura de medo com curiosidade. Então a pequena, a irmãzinha menor, a Lúcia, ela confessa, ela fala assim, eu vou morrer de medo de ser apresentada para um leão. E ela está conversando com um casal de castores. E a senhora castor fala, meu bem, sem dúvida você vai. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, essa pessoa ou é o mais valente de todos os seres, ou então é um completo idiota. E a Lúcia pergunta, mas ele é tão perigoso assim? E ela responde, perigoso? Quem foi que disse que ele não é perigoso? De onde você tirou a ideia de que ele não é perigoso? Claro que ele é perigosíssimo. Mas acontece que ele também é bom. Ele é muito bom. E então, um dos irmãos, o Pedro, responde, bom, se o rei é perigoso, mas é bom, eu estou louco para conhecer o rei de perto, ainda que eu tenha muito medo. Percebe como que C.S. Lewis consegue apresentar eu diria, ambiguidade de quem é Jesus? Imanente, transcendente. Aquele que está aqui e está lá. Aquele que se diminui, que se esvazia, para se tornar Emanuel, Deus conosco. Mas aquele que é apresentado na Bíblia como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma vez, aos 8 anos de idade, eu abracei uma onça, lá no interior do Pará. E você deve pensar, puxa, você é corajoso? Não, é porque eu não tive medo, porque ela estava sem as garras, sem os dentes, devidamente dopada. Infelizmente, uma prática comum naqueles dias. E assim eu tive coragem para me aproximar. Jesus disse que o mundo o odiaria. E se o mundo hoje o admira, é porque certamente fizeram uma versão mais adequada de Jesus para poder amar. Hoje, poucas pessoas falam abertamente contra Jesus. Jesus parece que é uma unanimidade. Todo mundo quer ter a companhia dele, mas não do Jesus original. Apenas o Jesus desconstruído, ressignificado, revisado, domado, dopado, que tem a sua juba aparada, as suas garras arrancadas, os seus dentes cerrados. Adaptado para se encaixar em nossa religião, em nossa opinião, em nossa plataforma política, em nosso estilo de vida. O que ocorre hoje é uma domesticação do leão da tribo de Judá. Que o mundo faça isso eu até entendo, mas é lamentável quando cristãos fazem isso. Jesus é aquele que com autoridade ordena e os espíritos imundos lhe obedecem. Jesus é aquele que ordena e até o vento e o mar lhe obedecem. Nós não estamos aguardando a chegada de um simples homem. Nós estamos aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. O meu apelo para você hoje é muito simples. Quem é Jesus para você? Isso é uma encruzilhada. Você está diante de uma encruzilhada e a resposta vai levar a sua vida em direção à vida eterna ou à morte eterna. Você pode sair daqui continuando a crer que Jesus não passou apenas de um homem e tudo vai continuar como está. Mas se você tiver certeza de que Jesus é Deus, o alfa e o ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o todo-poderoso, se você tiver certeza de que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, você vai sair daqui hoje com perdão, redenção, graça, arrependimento, fé e vida eterna. Você precisa reconhecer que Jesus é o Verbo que se fez carne, que Jesus é santo, puro, imaculado, sem pecado. Você precisa reconhecer que Jesus é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Meu irmão, quem morreu naquela cruz não foi um mártir, não foi um grande homem, não foi uma vítima do sistema político. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No encerramento desse culto, eu quero que você ouça uma canção, que você abra a sua mente, o seu coração. Eu vou orar para que o Espírito Santo utilize essa música que vai ser cantada como uma síntese, um resumo de tudo que foi apresentado. Se você foi convencido pelos argumentos da palavra de Deus, agora você precisa ser tocado pelo Espírito Santo
E eu vou orar para que você tome a decisão nessa noite de entregar a sua vida nas mãos desse que o amou tão profundamente a ponto de abrir mão de tudo, de se esvaziar e morrer em seu lugar. Tome a sua decisão nessa noite. Será a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Que Deus o abençoe. Que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada me falta, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha história, a doce companhia do meu coração. Despede minhas lágrimas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Um amor seguro onde ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Mas do mal escravo, sim, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus.
não quero mais nada. Nada é melhor, não quero mais nada. Amém. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Que nome precioso é o nome de Jesus, não? Vamos orar? Deus poderoso, nós agradecemos ao Senhor pelo maior presente que nós recebemos, Teu Filho Jesus Cristo. E nessa noite, nós entendemos que Ele veio para morrer em nosso lugar, para nos resgatar. E, ó Deus, nós decidimos nessa noite que nós vamos seguir e servir ao Senhor. E nada mais importa. Que o Senhor coloque a nossa vida no eixo. Que o Senhor conserte a nossa bagunça. Nos submetemos a Ti nessa noite. E o fazemos nesse nome tão lindo e poderoso, que é o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.